Amém. Boa noite a todos, graça e paz. Deus seja louvado por todo esse momento especial que nós temos tido de louvor ao nosso Deus, de cânticos, de oração e agora também de meditação na sua palavra. Que Deus esteja falando aos nossos corações nessa noite, tanto a nós que estamos presentes aqui, como aqueles que nos acompanham, pelas mídias, pelas redes sociais. Que Deus ele toque também em seu coração, que produza em sua vida alegria, que produza em sua vida paz, certeza do cuidado e da presença desse Deus maravilhoso, que o desejo dele é estar conosco todos os dias. Por favor, abra sua Bíblia no Salmos 23. Salmo 23. Deixa aberto aí. A gente vai já fazer a leitura dele. Esse mês de agosto, às quartas-feiras, nós estamos meditando na série de mensagens com o tema Caminhando com Deus. A importância de caminharmos com Deus. Para entendermos a importância de caminhar com Deus, eu gostaria de trazer um conhecimento aqui das Escrituras em relação a isso. Não sei se você sabia, mas na Bíblia, a palavra caminhando, ela é mencionada 273 vezes. Você sabia disso? 273 vezes. Por sua vez, a palavra correndo, ela aparece 83 vezes. Quem aqui sabia disso? Também eu soube hoje, através dessa pesquisa. E isso diz muito para um mundo tão apressado como o mundo em que vivemos. Muitos de nós que caminhamos com Deus, que caminhamos com Cristo, podemos também cair nesse erro e esquecer o quanto é importante caminhar com Deus. Não é correr, é caminhar. Até porque caminhando você contempla, caminhando você raciocina, caminhando você conversa, caminhando você pensa. Correndo você faz isso? É muito mais difícil, Então que a gente possa pensar o quanto que é importante caminhar com Deus, estar com Deus, viver com Deus, sem pressa, contemplando e ouvindo e aprendendo e crescendo e conhecendo cada vez mais o nosso Deus. Desde o princípio é assim, irmãos, desde o princípio. Lá em Gênesis 3, versículo 9, diz o seguinte: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, Adão e Eva, ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde. Imagine você no cair da tarde, aquela brisa gostosa e a presença de Deus passeando no jardim, andando no jardim junto com Adão e Eva. O homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Deus caminhando com o homem. Foi assim desde o princípio. Adão e Eva, eles caíram no erro de fugir da presença de Deus, de se afastar de Deus. E nós sabemos o preço que custou essa decisão deles. Gênesis 6, do 8 ao 9, diz: porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus e nós vimos o resultado. Ele, sua família, salvos pela graça de Deus, no meio de toda uma geração que pereceu
porque não estavam andando com Deus. Gênesis 6:24, Enoque andou com Deus, e por andar com Deus, se diferenciou de toda uma geração, e esteve com Deus eternamente, não experimentou a morte. Jesus também chamou os seus para que pudessem andar com ele. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou os 12, os quais os chamou de apóstolos, para estarem e para os enviar a pregar. Jesus escolheu os seus apóstolos para que eles pudessem andar com Jesus, aprender com Jesus, vivendo com Jesus, para que depois fossem enviados a pregar o Evangelho. Também Lucas 24:13, Jesus caminhou 10 quilômetros depois de ressurrecto com os 2 dos seus discípulos. Lucas 24:13 diz: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia caminhando com eles, ia junto deles. Versículo 32. Aqui os discípulos falando: não é verdade que o nosso coração ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Jesus caminhando com os discípulos que iam para Emaús, os 2 discípulos, e eles sentiram o arder em seu coração por causa das palavras de Jesus. Miqueias capítulo 6, versículo 8, aqui é uma metáfora, do caminhar com Deus, que também a palavra de Deus faz essa relação entre o andar com Deus e o viver de acordo com a sua vontade. Miqueias 6:8 diz assim: Ele já mostrou a você o que é bom, e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16: porque nós somos santuários do Deus vivo, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 1 João capítulo 1, versículos 5 a 7: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos a comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus os purifica de todo o pecado. Salmos 23, versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Pensando nesse último versículo, eu gostaria que pudéssemos meditar um pouco sobre as palavras contidas nesse salmo, que pudéssemos ver que convite maravilhoso nós temos aqui, para que de uma vez por todas nós venhamos a estarmos, a caminharmos com o nosso Deus. Davi, ele traz aqui várias razões para que jamais venhamos a nos desgarrar da presença de Deus, da companhia desse Deus, para que venhamos verdadeiramente, irmãos, ter uma vida caminhando com Deus. Vamos ver alguma dessas razões. A primeira razão, Salmos 23, versículos do 1 ao 3. Todos abriram aí? Salmo 23, do 1 ao 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto às águas de descanso, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome.
Então a razão que devemos caminhar com Deus é porque Ele é aquele que supre tudo aquilo que necessitamos. Deus é aquele que supre tudo o que necessitamos. Davi, ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor, e de nada mais eu sentirei falta. A ideia que eu imagino na mente de Davi aqui é porque Davi, sendo um bom pastor, ele assistia e cuidava e supria as necessidades das suas ovelhas. As ovelhas que dependiam de Davi, elas eram bem cuidadas, eram supridas suas necessidades. E aí Davi lhe traz essa figura dele, Davi, sendo uma ovelha cuidada pelas mãos do Supremo Pastor. Essa figura que nós devemos trazer à nossa mente. Nós caminhamos com um Deus que supre as nossas necessidades, supre todas as nossas necessidades. Davi, ele começa falando das necessidades mais básicas. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Deus nos alimenta. De onde vêm os alimentos que consumimos? Do supermercado? Não. Vem da terra que Deus criou. Vem da terra que Deus entregou ao homem para ele cuidar. Todo alimento que vem à nossa boca, que chega a nós, é obra do Deus vivo. Não é da indústria. Não é dos supermercadistas, nem dos feirantes, nem dos agricultores. É de Deus, que criou tudo isso para nos sustentar, para prover as nossas necessidades. Davi sabia disso, e Davi, ele escreve e traz esse salmo para que as pessoas pudessem, a cantar esse salmo, a recitar esse salmo, pudessem lembrar quem é esse Deus que caminha com ele. O Deus ao qual nós caminhamos, que devemos caminhar com Ele, é um Deus que nos sustenta. Ele faz repousar em pastos verdejantes. Ele leva-me para junto das águas de descanso. Alimento e água, as coisas mais básicas para a nossa vida, Deus supre. Deus supre. Como é bom nós sabermos disso. Isso traz contentamento para as nossas vidas, isso traz segurança para as nossas vidas, isso traz estabilidade para as nossas vidas. Isso tira de nós, ou pelo menos seria para tirar, a ansiedade excessiva, a preocupação excessiva, o temor, situações pelas quais levam as pessoas à enfermidade, à doença, porque vive uma vida preocupada. Quando há um Deus todo-poderoso que cuida. Quando é que eu vou ter a certeza disso? Quando eu passo a andar com esse Deus todos os dias, quando eu passo a conhecer esse Deus cada vez mais, quando eu desenvolvo uma relação tão próxima com esse Deus, que nada mais me preocupa. Davi, ele diz: o Senhor é meu pastor, não sinto falta de nada. Pode faltar a comida, pode faltar a bebida, pode faltar o que faltar, mas se Deus é comigo, Ele vai providenciar. Isso não é mais problema para mim, é problema para o meu Deus. Deus vai suprir. Aliás, Jesus replica isso também lá no Sermão do Monte.
capítulo 6, a partir do versículo 25, ele vai dizer que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, porque Deus que cuida, que criou todo esse universo e que nos criou, Ele alimenta os pássaros, dá roupa para as ervas, cuida de tudo isso, como Ele não também cuidará de nós. Apenas precisamos viver cientes da dependência desse Deus, porque se passarmos a viver cientes da nossa dependência própria, ou da nossa autossuficiência, na hora das dificuldades e dos problemas, nós vamos entrar em crise, nós vamos adoecer, por causa da preocupação excessiva. Descanse no Senhor, deite-se nos pastos verdejantes. Imagine aí a ovelha, está deitada num pasto, está repousando num pasto verdejante, não falta nada. Por quê? Porque o pastor está lá com ela, guiando e cuidando e alimentando ela. Deus também supre as necessidades da nossa alma. O versículo 3, refrigera minha alma. Deus não só supre as necessidades físicas, irmãos, mas Deus supre a maior de todas as necessidades, porque em algum momento da nossa vida, as necessidades físicas deixarão de existir. Sim ou não? Sim ou não? Quando é que a necessidade física vai deixar de existir para nós? Quando? Quando, Lima? Quando nós morrermos. Eu não vou mais sentir fome, nem sede, nem vou ter problema nenhum físico. Mas e a minha alma? E a minha alma que é eterna? A minha alma que não vai experimentar essa morte física, ela vai experimentar outro tipo de morte se eu não estiver caminhando com Deus. Então Deus, Ele supre também as necessidades da nossa alma. Jesus certa vez Ele disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. E olha o que Jesus diz: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará a ela em troca da sua alma? O salmista diz: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do teu nome. Deus em Cristo, Ele não só cuida, eu preciso confiar nisso, Deus cuida das minhas necessidades físicas, mas Ele também cuida das minhas necessidades espirituais, da minha alma. Por que a humanidade vive como ela está vivendo? Nessa loucura, nessa ansiedade desenfreada, guerras, rumores de guerras, violência, imoralidade, porque a humanidade tem andado longe de Deus, afastada de Deus, não caminha com Deus, e há um buraco do tamanho de Deus no coração de cada uma dessas pessoas. Há uma grande necessidade na alma de cada um que só pode ser suprida por Deus. O dinheiro não supre, a fama não supre, o poder não supre, as pessoas não suprem, nada supre essa necessidade da alma, senão Deus, senão Deus. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Não teria como um homem, um ser humano andar em justiça, em retidão, ter uma vida íntegra sem andar com Deus. O andar com Deus produz uma vida justa e uma vida eterna. Preserva a alma em Cristo Jesus. Pense sobre isso. Como está o nosso caminhar com Deus? Será que nós temos mesmo
tido a mesma visão de Davi, de que Deus ele supre tudo aquilo que necessitamos. Dessa forma eu não vou deixar de andar com Ele. As ovelhas não se desgarravam desse pastor, porque elas tinham a certeza de que aonde ele ia, tinha alimento, aonde ele ia, tinha suprimento, aonde eles iam, aonde o pastor ia ter um refrigério, um descanso. Precisamos lembrar disso todos os dias, para que não sejamos distraídos, e por causa da distração deixemos de andar, de caminhar com o nosso Deus todos os dias. Segunda razão, que devemos caminhar com Deus, pois Ele é o porto seguro, Ele é a nossa proteção, nele não tememos nada. Versículos 4 e 5, Davi vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por que ele não ia temer mal nenhum? Porque tu estás comigo, porque a tua presença é comigo, eu estou caminhando contigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Devemos caminhar com Deus, pois Ele é o porto seguro, Ele é nossa proteção, nele não tememos nada. A presença de Deus em nossas vidas traz ânimo, traz força, traz coragem, traz disposição. Olha só o que o salmista fala no capítulo 31, versículo 2: inclina os teus ouvidos para mim, vem e livra-me depressa, sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Olha a convicção, em meio às lutas, os problemas, as dificuldades, ele tinha certeza, ele clamava a esse Deus que andava com ele: seja minha fortaleza, seja o meu socorro, seja o meu salvador. Salmo 46, versículo 1: Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. Provérbios 14, 26: aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, é refúgio para os seus filhos. Salmos 91, 2: pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Romanos 8, 31: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Portanto, para você que está passando por dias difíceis, e muitas vezes nós não temos a noção do quanto tem pessoas passando por dificuldades, irmãos, por lutas, por problemas sérios. Mas saiba que você que está passando por esse problema difícil, o seu refúgio, a sua força, a sua fortaleza é o Senhor. Sendo assim, busque-o, passe a caminhar com Ele de verdade, em uma vida de oração, em uma vida voltada para Deus, no conhecimento da sua palavra, em obediência à sua palavra, em serviço a Deus, em comunhão com os irmãos, em uma vida de santidade, em uma vida de entrega a esse Deus. Passe a caminhar do Senhor. Se por acaso você que está me ouvindo tem se afastado de Deus, volte agora mesmo.
Volte a andar na presença de Deus, volte a caminhar com o Senhor, porque você fazendo isso, você vai encontrar refrigério para a sua alma. Não há refrigério para a alma neste mundo, não há. Você pode lutar por tantas coisas nesse mundo, mas jamais você encontrará refrigério para a sua alma. Você vai viver descontente, frustrado. Volte a caminhar com o Senhor. Olha o que aconteceu com Adão e Eva. Que desastre, se afastar do caminho do Senhor, de caminhar com o Senhor. Quantos homens nas Escrituras caminharam com Deus? E vemos grandes testemunhos de homens que caminharam com Deus em meio às lutas. Imagine Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles não deixaram de caminhar com Deus no meio da fornalha. Não. Daniel não deixou de caminhar com Deus porque foi para a cova dos leões. Não. Estevão não deixou de caminhar com Deus porque estava encontrando pedras pelo caminho, ou as pedras estavam encontrando ele. Continuou caminhando com Deus. Não desista da sua caminhada, meu irmão, minha irmã. Você que está me ouvindo, não desista da sua caminhada. Não faça isso. Não existe, nem neste mundo, nem fora deste mundo, uma melhor companhia para a sua vida do que o nosso Deus, do que esse bom pastor. O Senhor é o meu pastor. Todos os dias amanheça com esta oração: Senhor, Tu és o meu pastor, não vou sentir falta de nada. Leva-me, Senhor, a repousar em pastos verdejantes. Guia-me, Senhor, pelas águas tranquilas. Refrigera, Senhor, a minha alma. Me ajuda, Senhor, a enfrentar as lutas, a passar pelo vale da sombra da morte. Que a Tua presença seja comigo em todos os momentos. Faça essa oração todos os dias. Se coloque na presença de Deus todos os dias. Dê um bom dia especial para o Senhor todos os dias. Cumprimente o Senhor e ande com Ele todos os dias. Nós devemos andar com Deus. A última razão pelo que devemos andar com Deus, porque somente Ele pode derramar sobre nós bondade, graça e misericórdia todos os dias. Versículo 6, Davi vai dizer: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Estar com Deus é ter a certeza que todos os dias da minha vida eu terei da parte de Deus bondade, amor, graça e misericórdia. Irmãos, que bênção maravilhosa nós sabemos disso. Nós vivemos numa sociedade fria, interesseira, que ao menor sinal de um erro, de uma fraqueza nossa, somos apedrejados, criticados, julgados, hostilizados, jogados para escanteio. Não há um pouco de misericórdia. Você faz 100%, no dia que você faz só 99%, você vai escutar. É assim que é este mundo. Até mesmo as pessoas mais próximas. Eu não sei se eu decepcionando vocês, eu vou alcançar misericórdia. Não sei. Eu não sei se eu decepcionando os meus filhos, eu vou alcançar misericórdia. Não sei. Quero, desejo que eu alcance, mas eu tenho uma certeza pura de que do meu Deus alcançarei misericórdia, porque Ele é um Deus que derrama bondade e misericórdia todos os dias que eu caminho com Ele
E Ele me conhece muito bem, Ele lhe conhece muito bem. Não é que eu sou perfeito ou vocês são perfeitos, é porque Ele derrama misericórdia na nossa vida todos os dias. Como não vou andar com esse Deus? Como não? Alguém que me compreende, alguém que me ama, alguém que me perdoa, e me perdoa de uma forma incondicional. Nesse mundo não encontraremos misericórdia, graça, amor e compaixão, não da forma como eu encontro do meu Deus, do meu pastor. Não encontrarei, somente com o Senhor. Com o Senhor. Pense sobre isso, irmão. Para todos vocês que estão caminhando com Deus, sigam firmes todos os dias, andando com o Senhor pelas veredas, pelos caminhos. Curtam esse passeio com Deus, essa vida com Deus. Apreciem o estar com Deus, irmãos. Aprendam, valorizem esse momento, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades. E aí diria eu, esse é o melhor momento de você estar com Deus, porque nesse momento você vai precisar do colo do Senhor, de Deus lhe carregar nos seus colos, no seu colo. Siga firme, Deus é contigo, como diz o Salmo 30, versículo 5. O choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso vai passar, irmão. Essa tua luta vai passar, esse teu momento vai passar. Se você estiver com o Senhor, caminhando com Ele, não tenha dúvida disso, você é muito abençoado, mesmo em meio a essa luta. E para você que tem deixado a presença de Deus, para você que está caminhando nesse mundo mal sem a presença de Deus, arrependa-se, volte agora, enquanto há tempo. Busque a presença e a companhia desse Deus maravilhoso, desse pastor que produz refrigério na sua alma. Volte a caminhar com Deus. Busque ao Senhor enquanto está perto. Invoque ao Senhor enquanto se pode achar. Como diz Isaías no capítulo 55. Busque o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença. Salmo 105, versículo 4. Não fique andando neste mundo sem Deus, porque o destino, o final da linha é muito ruim. Volte-se para o Senhor, busque ao Senhor, ande com Ele todos os dias, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus querido, santo e eterno, Deus maravilhoso, Senhor, nós somos inteiramente dependentes do Senhor, como bem foi retratado aqui por Davi, Deus, assim como uma ovelha, um animal rude, indefeso, incapaz, assim somos nós, e somos totalmente necessitados do Senhor, dependentes do Senhor. Pai, nos ajuda, Deus, a entender essa realidade, Pai. Tira o orgulho de nossas vidas, tira essa autossuficiência que tanto nos faz mal, e nos faz descansar no Senhor, esperar no Senhor, confiar no Senhor, entregar a nossa vida ao Senhor, caminhar contigo, Deus, todos os dias, até a consumação dos séculos, confiando não só na Tua presença, mas no Teu poder em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito para que nós pudéssemos ser salvos no Senhor, através de Cristo Jesus. E nos ajuda nessa caminhada, Deus, nos fortalece, nos anima, nos santifica, nos faz, ó Deus, andar todos os dias com um desejo no coração de estar contigo,
entendendo o quanto somos dependentes do Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.